ser oficial do Corpo de Bombeiros, herói? Eu acredito que o edital saia até dezembro, até porque na academia já estão te aguardando lá. Quando é que vai ser, professor? Já falei, não deu muito certo, mas enfim, né? O importante é estudar. Todas as autorizações para o CFO, CBMERG deram certo. E no Rio de Janeiro é desse jeito. Eu falava assim, vai ter tal prova, acontecia, vai ter tal prova, acontecia. Aí dava um problema, o concurso cancelou. Falei, rapaz, vai ter prova para cabo técnico de enfermagem da PEMERG. Teve, cadê? Até agora não tem nenhuma formação. Mas é aquilo, tu vai sair do Rio de Janeiro por causa disso? Tu vai deixar de ser carioca por causa disso? Herói, tem mineiro vindo fazer a prova do CFO, tá entendendo? Eu digo isso que eu preparo tanto cariocas para ele fazer prova para Minas, que CFO, CBMG, Minas Gerais é alto nível também. Banco Idecam, Sul Salvamento é alto nível. E vice-versa. Vem pessoal de São Paulo fazer, por quê? Rio de Janeiro é bom pra caramba, então não dá mole não. Lute com todas as suas forças. Ser oficial do bombeiro é uma honra. E hoje eu fiz uma aula para você de história. Tu quer passar bombeiro? Saiba da história do Corpo de Bombeiros. Saiba quem foi Dom Pedro II do CBMERG. E saiba o porquê que a tradição do Corpo de Bombeiros é tão grande. Porque de fato, dentro do Corpo de Bombeiros, você vai estudar muito sobre história militar. E é importante. Infelizmente, quem não conhece a história comete falhas. Uma, em votar em um político que não é um político correto, que não tem exatamente o que? Pundonor, tem que ser militar? Não, mas que tem a ética, tem exatamente o que? Moral. E vota em qualquer um. Saber história lhe dar poderes. Saiba história. Digo isso quando eu fosse hoje. Estava no FRJ e falava um monte de besteira. Eu falei, cara, tu conhece esse cara aí, cara? Não é. Fez isso, isso, aquilo, aquilo outro. Procure saber. Tu não sabe história, né? Não, mas procura saber. Alguns me ouviram, outros não, porque são tão fanáticos, né? Não, porque... Tu vê, comunismo nunca deu certo em país nenhum. Anarquia nunca deu certo em país nenhum. Por quê? Se não tem anarquia, não tem governo. O comunismo, a China, por exemplo. A China é uma potência. Mas tu acha que ela só vive do comunismo? Vende pra caramba. Tecnologia, ela tem uma parte, sim, comunista. Mas ela tem uma boa parte que gera dinheiro para a China. Capitalista. Tigres asiáticos, coisa toda, Pelopondoro. Tu não sabe história, né? Estuda história. Porque, de fato, esse é um chivunque forte. Eu falei para vocês que a OCP, exatas ia pegar, né? Mas aí que tá. Tu acha que cai só matemática, física e química? Alunos que eu conheci, que eram da SpaceX, que vinham fazendo outras provas, tinham um pensamento assim, se eu não passar em nada, eu vou fazer o CFO, CBMERG e vou passar. Meu maior estudou história, geografia e tal, não sei o que e tal, mas ele tinha um problema, tirar conceito A na UERJ. Não mudou muito. O pensamento ainda continua o mesmo, quer dizer, passa ano, vira ano e a cabeça do aluno não muda, rapaz, isso já tem mais de 20 anos, mas continua sendo da mesma forma. Se eu não passar nada, eu vou pro bombeiro. Mudou um pouco, porque o salário do bombeiro tá top, sem falar que os planos de carreira, para tu ver, tu ainda é primeiro tenente no exército, tu já é capitão do bombeiro. Capitão do bombeiro é assim, tu espera o capitão, opa, capitão aí, prazer capitão. Então a promoção de oficial no bombeiro é muito melhorada, viu? Bem superior do exército. Fica lá um tempão na mão, aquela coisa toda. Aí chegou, primeiro tenente, eternamente, o cara já é capitão praticamente, mas não é capitão. Por quê? Já está até na função de capitão, porque não tem outro militar mais antigo que ele. Mas ele ainda é primeiro tenente. Isso no bombeiro não acontece, então as promoções são boas. Major, major. Então quer dizer, isso ajuda horrores, principalmente porque, como tu tem filho, aí tá muito bem, precisa de uma faculdade, aí tu tem ali uma sobrinha, precisa da sua ajuda, tu dá um suporte, sua família, e ser bombeiro militar é uma honra. E lá vem a mensagem de hoje. Saiba de história para ser oficial do bombeiro, vai muito lhe ajudar. E de fato, tem um porquê para tudo isso, né? A formação nossa tem sido na questão do vídeo, somente R$50 tu vira oficial bombeiro. Tu acha que não pode? Tu pode. Você vai conseguir, tu vai ser oficial bombeiro. Esquece do like, vem comigo, vem comigo. Vamos lá, heróis. Estudar história para o Corpo de Bombeiros, para o CFO, CBMERG, não é fácil. Então tem que se concentrar, estudar, fazer resumos, para que você consiga ter sucesso na nossa prova, né? Então, participe do nosso intensivo, a formação está aqui na descrição do vídeo.
a importância de ter seriedade, né? E lutar firme e forte. O Império Romano, ele teve várias fases, né? Então falar resumidamente do Império Romano não tem como, né? Você estudar somente um trecho, uma parte, então faça resumos. Aprender história, na verdade, é você querer estudar sem compromisso. Não vou passar no CFO. Passar no CFO você vai. Eu vou te ajudar nessa batalha. Somente 50 reais. Você acha que não consegue? Consegue. O capitão tem poderes de verdade. Eu tenho a proteção do homem. Salve meu general 7 vezes. E você não pode dar mole, viu? Faça resumos, leia, releia. É assim que se passa para o CFO-CBMERG. Então, o Império Romano, a dinastia Severo, né? Todas as etapas que nós temos, os patrícios, os clientes, os escravos, e é importante você entender isso, porque sempre cai Império Romano para o Corpo de Bombeiros, sempre. Por quê? A legião, né? O Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, ele salva, ele resgata, mas a base militar vem de Roma. O exército brasileiro segue os princípios romanos, a Itália, a boina francesa, a Europa. Roma tomou quase tudo. Então você tem que entender a instituição que você está trabalhando. Se você quiser passar por bombeiro, tu tem que saber da história de Roma. Tu tem que saber da história. A sociedade romana e todas as suas fases se dão exatamente nos primórdios, né? Como foi Roma? Como Roma surgiu? A cidade de Roma foi oficialmente fundada em 753 a.C. e diz que o seu fundador foi Rômulo. A fundação aconteceu quando uma série de pequenas aldeias latinas decidiram se unir para formar uma nova cidade no Lácio, região central da Península Itálica. E o que falar sobre Roma, né? A capital nacional da Itália, recebe a alcunha de cidade eterna. A proximidade do mar Mediterrâneo, apresentada a clima tipicamente mediterrâneo, o relevo moderado, a altitude média de 21 metros, né? E as relações que nós temos, né? Roma era politeísta, o governante tinha cargo vitalício, a extensão territorial era obtida por conquistas e golpes militares. O maior general de todos os tempos, general do Danúbio, general Lúcio Septimius Severo, Lúcio Sétimo Severo, ele foi imperador de Roma, foi na época dos generais militares. Suas vitórias foram tantas que, em homenagem a ele, fizeram os Arcos do Triunfo. Salvou Roma. Todas as fases romanas, foram 3 ao todo, a fase em que Roma caiu no declínio foi ele que levou a glória de Roma mais uma vez. O Senado atrapalhou muito Roma, porque acabava as orgias, a venda de cargos, né? E patrícios, clientes, escravos, e Roma estava em declínio. O general Lúcio Severus elevou o nível de Roma. Sua família, a dinastia Severo, não conseguiu ter o mesmo pulso que ele, mas foi Roma, o grande imperador romano foi general Lúcio Sétimo Severus. Vamos fazer uma questão elegante sobre Roma, herói. Participe do nosso intensivo, viu, herói? Não dá mole, viu? História é ponto certo, vai gabaritar esse ano, hein? Sobre Roma, na transição da Antiguidade para o período do Medievo, assinale a alternativa correta. Letra alfa. O socialismo desintegrou o Império Romano, sendo fundamental para a transição entre esse período e o chamado período medievo. O que muda da economia romana antiga para a contemporânea é a escala, o comércio, a indústria, que ocorriam em menor escala. E, mestre, ele fala de medievo. O que é medievo? Período medieval, né? A nossa história, a antiguidade, e logo após entramos no período medieval. Então as invasões, né? Os bárbaros, então segue nesse combate. Então, retomando aqui, letra brava, que muda a economia romana antiga para a contemporânea é a escala. O comércio e a indústria ocorriam em menor escala na antiguidade, pois a população era em menor número. Charlie, ao lado da decadência da economia escravista e desestruturação militar, as denominadas invasões bárbaras foram
uma das principais... Pô, mestre, tudo é arcanjo, hein? Calma, calma. Dos principais processos que levaram ao fim do Império Romano. Delta. A decadência do Império Romano deve-se à invasão dos bárbaros, povos que destruíram a economia por terem outra lógica econômica baseada na comunidade. E eco, os imperadores de Roma tardia, oriundos nessa época dos setores do exército, teriam estrangulado a livre iniciativa econômica ao controlar preços e distribuir alimento à população. Vocês viram que não. Nosso general Lúcio VII Severus, Altíssimo, foi que elevou Roma, que estava em declínio. Tá vendo lá? O negócio de perseguir os militares, né? Perseguir militar não adianta, né? São os militares que resolvem o problema. Olha lá. Controlar preço, distribuir alimento à população? Não, impor ordem, né? Sem ordem não há progresso. E aí, herói ainda dá aquela pensada. Acertou quem falou letra? Charlie! Excelente! Olha lá. Ao lado da decadência, da economia escravista e da desestruturação militar, ó. Desestruturação militar, declínio, quer dizer, quem é o pulso? Os militares. Então, por que enaltece? Por que os Estados Unidos é forte? Ele eleva o nome dos militares, né? A Marinha dos Estados Unidos, os militares. É só você destratar o militar, não dar o devido valor ao militar e o país quebra. Então, é interessante. Estuda história, herói, estuda. Comunismo nunca deu certo no país, em país nenhum, nunca deu certo, historicamente. Então, a explicação vem do Império Romano. Então, a importância de estudar Império Romano para o CBMERG, viu? Quer ser oficial do bombeiro, herói? Adquira já sua apostila, não perca essa missão. O edital sai a qualquer segundo, até porque na academia já estão te esperando. Caveira, só o nosso geral, quem tem ele, tem tudo.